Estamos na escuta, ligado no povo, firme na rota, voltando aqui com meus dois irmãos convidados, PV Marques, vice-presidente do Novo, Goiás, presidente também da Agência Municipal de Regulação de Anápolis, meu consultor, meu amigo, pessoal, e aqui o Coronel Arantes. Voltando aqui nessa caminhada pela liberdade, como que foi a primeira comunicação? Foi você que foi proativo e ligou para os colegas? Você falou do Jetson aí, é meu irmão também, ele foi superintendente, um cara fantástico, um líder operacional, cursado, mas como é que foi essa comunicação feita? Você que procurou eles que te procuraram, como é que foi, Coronel? Não, na verdade, a gente já tomou ciência do início da caminhada em Minas, né? E aí a própria assessoria do Nicolas fez o contato com a Secretaria de Segurança Pública, né? E a partir daí a gente já começou a mobilizar, né? Eu falei, pô, mas não tem muito a ver comigo isso aqui não, eu acho que é para PRF, mas aí a gente viu que a coisa estava crescendo muito, então falou, pô, não tem jeito de deixar a PRF lá só, nós temos que ajudar. E aí a gente já tinha criado, a gente já ligou pro Joilson, né? Que era acho que é o regional lá e a gente já criou um grupo de trabalho ali, já foi cada um, acho que interessante colocar alguém da PRF, já colocamos, e o pessoal da PRF já colocou outros, e aí a gente já começou a traçar todas as estratégias, já colocamos o pessoal da inteligência também para trabalhar, né, monitorar as redes sociais, monitorar qualquer possível ataque, alguma coisa nesse sentido. O chefe de gabinete do Nicolas, em Brasília, o Fabrício, é Polícia Civil. Então eu acho que ele tem uma dessas pautas, é a segurança pública no governo de Minas também. Então acho que ele tem essa familiaridade aí com as competências. Essa parte eu participei desde o primeiro dia, de segunda-feira mesmo, o deputado Gustavo Gai, quando ia entrar em Goiás, ele acho que foi acionado também muito por isso, para ajudar na logística. Ele me ligou para querer falar com o superintendente aqui do estado, e a própria inteligência também me ligou, que quer saber de qual que é o itinerário, tudo. Eles não sabiam se o Gai ia de Goiânia para Brasília ou encontrar com ele para Brasília, no começo daquele AUE, né? Então, aí foi avisar tudo, aí nós já passamos o itinerário para a PRF, qual que seria o roteiro, e só que é uma peculiaridade, lá é Goiás, só que é da superintendência do DF, pela PRF. Então não é gestão do nosso superintendente. Por proximidade. Isso. Alto, né? Então o entorno é do DF. Aí já foi mobilizado tudo, então foi muito bom ter feito esse esclarecimento, porque o Coronel Arantes, ele foi muito sábio. Ele teve um protagonismo grande, mas eu percebi isso também. Toda entrevista, tudo que ele ia falar, ele falava assim, estamos aqui em apoio à Polícia Rodoviária Federal. Porque óbvio que tem milímetro. Ué, claro. Óbvio que tem milímetro, né? Porque a área nossa, ali é BR-040. Tem responsabilidade inerente Só também. que a PRF sozinha não daria conta de fazer, né? A gente chamou equipe extra, eu encontrava as pessoas, os caras falaram, não, tem gente da sede de Brasília que estava trabalhando porque aquilo virou o maior evento e se desse alguma coisa errada ia dar pra PRF também, não tem jeito. A gente ia ter que cobrir. Você sentiu na pista lá, em campo, como você sentiu que foi essa parte operacional da polícia? Você achou que foi organizado? Você achou difícil? Porque a extensão tinha a cápsula aqui, mas tinha gente a 500 metros, talvez uns 3 gatos pingados lá à frente ou da tropa ou atrás ali daquela cápsula. Como é que você viu essa parte policial? Eu fiquei, assim, absurdamente impressionado, e não estou falando só porque nós temos Coronel Arantes aqui, não. Porque a dificuldade de quem não viveu a caminhada não faz ideia. Não era só gente chegando a todo momento de todos os lados da via, porque veio gente do Brasil inteiro. Eu conheço amigo meu que veio de Caçadores de Santa Catarina, vereadora de Juína, do Mato Grosso. Luísa. Então, conheço tanta gente que veio de todos os lados. Então, cada hora parava um carro do lado da pista e o povo é doido, né? Quer participar da caminhada, para de qualquer jeito e tal. E a PRF também canetando todo mundo, os que estavam parando lá de forma equivocada e estava certo. Mas assim, a população apoiando a todo momento que a gente chegava próximo. Então tinha gente dando Gatorade, dando água, paçoca, banana. Então é mais gente que ficava no acostamento para impedir o fluxo normal. Então eu fiquei assim assustado mesmo, assim, eu falo surpreso com a capacidade que todo mundo teve de jogo de cintura e claro, em momento nenhum me senti inseguro,
Porque a segurança tem isso, a sensação de segurança, né? Que tanto reflete na questão da criminalidade, mas também ali no local onde você está percorrendo. Então, a minha sensação foi de extrema segurança. Tanto é que caminhão não passava colado, não. Tinha uma distância. Eu lembro que teve a PRF, começou a dividir a pista por uma viatura. Não era mais a faixa. Eu fui aprendendo, né? Porque a gente estava ajudando, né? Eu mesmo conheço o Nicolas de muito tempo, já tive várias oportunidades. Falei, vou deixar outras pessoas caminhar aí e usufruir da presença. E ele estava com atenção total aí para todo mundo que chegasse lá. Ele só pedia para ninguém encostar nele, porque ele estava todo queimado. Mas assim, eu fiquei muito impressionado com a capacidade das pessoas interagirem. Então acho que não teve vaidade entre as corporações, todo mundo aceitou a ajuda de quem estava na caminhada. Eu acho que isso foi muito inteligente do comando, entender, olha, nós estamos numa situação que não dá para planejar, porque a gente não sabe se vai descer um ônibus com 80 pessoas, se vai vir gente a pé de ônibus. E tinha um cara recolhendo, ele dava água com a bicicletinha elétrica e depois ele recolhia o lixo. Cara, sensacional. Esse cara acho que foi o mais eu esqueci o nome dele lá. E assim, Sanches, pra você ter uma ideia, em relação ao acostamento, né? No segundo dia, acho que eu até gravei um vídeo pedindo à população, né? E foi bem disseminado esse vídeo também. Mas o que a gente fazia? A própria população, a gente avançava ali 10, 15 quilômetros, a gente tinha alguns pontos que a gente sabia que ia aglomerar pessoas, e aí já tinha alguém montando uma barraquinha lá, alguma coisa para doar água, então para até esperar ele passar mesmo. E ali a gente pegava aquela pessoa e falava assim, meu irmão, nós não tem efetivo suficiente, eu preciso que você organize isso aqui. Então é o seguinte, ó, pede pro pessoal deixar o carro no gramado, não deixar no acostamento. Então, quando você chegava lá, os carros estavam todos parados, a própria população... Mas perceba o que ele disse aqui, Sanches. Olha a sensibilidade do comando. Porque se fosse assim, cara, eu já tô com uma missão grande aqui, você tira isso daqui, some daqui. Mas o cara falou assim, ó, ele tá montando para ajudar as pessoas, doar um alimento, alguma coisa... Organiza aí para você atrapalhar menos, porque atrapalhar vai. E não foi aquele negócio, a truculência que a gente estava há muito tempo acostumado de falar, né, polícia no Brasil, olha a diferença, né? Então acho louvável a gente destacar esse ponto, porque é falar assim, ó, mais um grau de dificuldade para quem já está exposto ao sol, chuva, ao exercício extenuante e ter essa capacidade, essa sensibilidade de falar assim, essa galera precisa disso. E olha a sabedoria nesse ponto que você falou, porque ele fez com que vários ali tivessem um sentimento de pertencimento do próprio da parte operacional. Então a população, nesse caso eles ajudaram de forma para não atrapalhar, mas muitos ali em volta, eu estava vendo o tempo todo, estavam ajudando na parte de contenção, na parte de orientação, porque não tinha efetivo mesmo, e às vezes a prioridade era lá, mas não podia largar aqui. Então você deixava para um cara que estava o tempo todo, você sabia que tinha uma noçãozinha, o cara dava uma segurada na turma como um todo. E a polícia também teve muita sensibilidade, eu não sei se foram feitas autuações, mas ali tava quase que incontrolável. Eu também não, eu tava brincando. Eu não sei, é porque ali no acostamento tava quase que incontrolável. Então no começo, até teve uma polêmica grande, falando que a PRF tava bloqueando a rodovia, né? Mas em algum momento, principalmente à noite e com chuva, em diversos momentos foi necessário a interrupção total, né? O bloqueio da rodovia durante 5, 10, 15 minutos. Um bom trecho de pista simples, né, também. Isso, em pontes, por exemplo, que eram perigosos, mas é o procedimento operacional. Mas não houve nenhum bloqueio intencional para atrapalhar a caminhada, não foi isso? Foi tudo acordado entre nós, a PRF, né? Por questões de segurança mesmo. Pra você ver, aquele finalzinho, aquela chegada em São Bartolomeu, naquela descida, chovendo, e uma curva, uma carreta vem ali. Pô, se a PRF não fecha lá em cima, até a gente tirar, porque onde ele ia pernoitar ali, dormir, então até a gente livrar o pessoal ali para ficar no distrito, então tinha que fechar ali, não tinha como. Da mesma forma, na saída de Lusiânia ali, na entrada de Lusiânia, na chegada de Lusiânia também, nós perdemos a 040 praticamente, não tinha como, não dava para manter uma faixa livre, porque poderia machucar alguém, né? E assim, e o pessoal tem o direito, né, eu gosto de deixar claro aqui também, Sanches, que assim, a PM deu esse apoio porque a PM é de direita. Eu tenho o meu posicionamento, eu, Alessandro, né, mas eu, coronel, não, eu defendo o direito das pessoas de se manifestarem com ordem, né? E perfeito. Agora é lógico,
se eu sou bem tratado numa manifestação, o meu policial é bem tratado numa manifestação e ele toma pedrada e toma cuspe em outra, então, assim, a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então, assim, não tem nada a ver. Eu sempre falei, já fiz Marcha da Maconha, já escutei... Aí era outro PRF, é o Fabrício Rosa. Então, assim... depende de como a gente é tratado, nós somos seres humanos, nós somos profissionais, mas nós somos seres humanos, né? É lógico que a gente vai tratar e a resposta vai ser da forma legal. Então já complementa, né? O tratamento da população com a polícia militar foi ordeiro, porque assim, existe também uma frustração ou uma parte ali que nem estava participando talvez do evento e que estava reclamando, os próprios manifestantes ali que estavam caminhando. Todo mundo queria estar perto do cara, isso, né? Mas como é que foi? Porque tem uma certa frustração, você teve esse afunilamento ali, ele é chato, né? Você joga os caras pra cá pra ficar no acostamento, mas sempre foi, por mais que o povo cansado, sol, tudo, o tratamento foi bom para a polícia militar também? Não, com certeza. Sempre, o pessoal sempre prestativo e sempre obedecendo às nossas determinações, né? Um momento ou outro, às vezes a gente tinha que ser um pouco mais duro, né? Às vezes até com um senador, com um general, né? E assim, fala assim, será que agora vão me mandar pra onde? Exatamente. O coronel, mas já tá no entorno, tá longe. Só de deputado federal da PM tinha uns 3 lá. Eu vou Coronel Assis. Um fato que aconteceu, né? Eu tinha um determinado, uma autoridade que queria parar o carro. Eu falei, meu irmão, não tem como, eu já tô com 8 carros aqui e não entra mais nenhum. Então eu vou ligar pro deputado, né? Eu vou ligar pro deputado. Nossa. Aí eu falei assim, meu amigo, você pode ligar pro Papa. Aí ele falou assim, eu não vou ligar pro Papa porque eu não tenho um telefone. Eu falei, então pega aqui que eu tenho. Aí sim. Então eu levava muito na brincadeira, né? A gente dava as patadas ali, porque não podia, não é porque eu não queria. Lógico, é porque não tinha como, senão a gente tentando manter o mínimo de controle. Mas né? É o país dos privilégios, é natural que esse povo ache que pode tudo mesmo, né? Mas foi por isso a fala do Nicolas foi muito feliz, né? Que colocou os políticos no devido lugar, no lugar de servir mesmo. Agora, ele estava falando da Graer, e eu vi que tem determinado momento lá, a gente foi chegando perto de Brasília, choveu helicóptero de quanto é lado. Eu falei, então a gente estava preparado para qualquer fuga ali. Ali a direita tem disso também, né, cara? Muitos empresários querendo ajudar, colocou picanha, aí o momento que até criticaram muito isso, né? Porque não era a estrutura do próprio evento, as pessoas se comoveram. Eu vi um canal falando de superestrutura, totalmente planejado, aí eu fiquei pensando, eu falei... Na verdade, assim, ó, teve a organização, né, mas assim, vocês que acompanharam, tinha hora que a gente não sabia nem onde ia dormir. Não sabia. Vai parar. Eu via o chefe da segurança do Nico, sempre conversava com o senhor ali, aí no final, eu falei assim, cadê o coronel? Eu vi vocês conversando, não, vai parar e daqui a pouco naquele lugar. Exatamente. Lá em Cristalina, né? A gente parou para ele falou, né, no final da caminhada ali, do dia. Aí, de repente, a gente montou o comboio, né? Porque eu falei, ele vai dormir no hotel hoje, que ele tem que tomar medicação, que ele tava... precisou de atendimento médico naquele dia. Muito pesado aquele dia. E aí, do nada, eu tô com tudo preparado para sair para cá, quando eu penso que não, ele... Pro outro lado, eu falei assim, esse cara vai a pé pro hotel, ele foi a pé pro hotel, né? Ele foi, assim, até não é defender, mas falar a verdade, né? Eu não vi em nenhum momento ele sentar em um veículo. Até pro hotel, ele foi pro hotel a pé, inclusive quebrou toda a estrutura de segurança que tinha, né? Porque eu tava esperando ele ir para um lado, ele foi pro outro. Então, assim, todos os locais foram assim. Então, tinha uma organização, quem acompanhou do começo ao final. Ele não entrou nem pendurou no carro, o cara andou todos Você vê que ele, milímetros. Ele estava com um propósito. Ele foi um propósito, ele com Deus, que é o que ele mencionou. E ele cumpriu, porque ele não estava querendo ver, não era a alegria de quem estava acompanhando, era ele com Deus. Então ele estava muito fechado nisso. Em nenhum momento ele fez questão, e acho que foi um sacrifício que ele se impôs. Ninguém ficou obrigando. Tanto é que o André Fernandes ferrou o pé dele lá, em algum momento teve que andar, né? O próprio Maurício do vôlei, que ajudou na segurança também, pelo tamanho que ele tinha. O Zé Trovão. O Zé Trovão é bom demais de caminhada, nunca vi daquele. O Zé Trovão dormiu todos os dias em apartamento funcional, porque ele tinha uma van que levava e buscava. Ele falou pra mim, rapaz, pelo menos pra dormir a gente merece um confortinho melhor, vai pra caminhar. Uma foto maravilhosa do Zé Trovão ali no final da chegada, que ele colocou o Nicolas aqui, o Nicolas vibrando, essa foto. Eu particularmente, quando
Era o segundo dia dele, mas era o primeiro dia em Goiás, né? Eu achava que ele não daria conta, porque ele chegou muito, muito, muito ruim. E no outro dia o cara tava... Olha, eu acho que é Deus, uma situação dessa. Eu treino corrida, eu sou meio maratonista, né? Faço corridas com frequência. Eu não imaginava o esforço que era caminhar. Acho que talvez a quantidade de tempo em pé é que seja decisivo nessas dores e nessas lesões. Mas as distâncias, eu falei, fazer 40 km por dia, eu faço 20 em 2 horas, 1h50, vou tranquilo, ainda vou descansar. Mas é muito diferente você caminhar, aquele tanto de horas por dia é extenuante mesmo, realmente. E para ele foi pior ainda, né? Por causa que era difícil de caminhar naquele núcleo ali. Esse é o ponto, porque se fosse uma caminhada aqui no Vaca Brava, é tranquilo. Passei, lá, né? Era horroroso. Eu andei de lado várias vezes, porque eu tinha que monitorar alguma coisa nesse sentido. Aí, nesse último dia, eu pisei até aqui a água. Aquela água do esgoto ali, chuva pra caramba, aglomerar, todo mundo te puxando. Então não era uma caminhada bonitinha, tranquila, que era um ambiente nosso. Ô, PV, eu acho importante falar do Nicolas, cara, porque eu vi nele o cara extenuado, desgastado, moído, né, andando 240 quilômetros, mas sempre, quando pôde, até o quinto dia, atendeu todas as crianças, família, principalmente as pessoas mais simples e vulneráveis, idoso, criança, aquela pessoa mais pobre que queria entregar um presentinho pra ele, atendeu todos, tinha mais atenção com essas pessoas que com os parlamentares, na verdade, que queria tirar uma foto. E aí eu senti isso, cara, nele, aquela doçura do moleque, aquela atenção, aquele carisma, mas um dia depois da caminhada, ele foi lá visitar de novo, né, com empatia, visitar os caras que foram atingidos pelo raio. E a imprensa chegou lá. Aí saiu aquele Nicolas doce, carismático, educado e firme. Respeitoso, mas firme. Aí chegou na imprensa e meteu o cacete também. O que você sentiu dele mesmo? Porque, cara, o protagonismo ali é muito grande. Pra você virar estrela, ficar marrento, ficar idiota, é muito tênue a linha. Claro, a vaidade. Uai, que é isso? Qualquer um... Né? Eu que tava caminhando lá, que eu não era nada, tirando uma foto, o povo, nossa, que legal. Tipo, como se eu fosse importante de tirar uma foto do lado dele. Imagina ele, que era o centro do país. Mas eu senti o moleque iluminado, focado com Deus, com propósito, e atencioso com todo mundo, mas depois firme também quando deveria ser, quando o bicho pegou. Conta um pouquinho do que você acha desse menino aí. Eu tenho acompanhado dele o trabalho e, assim, não sou um amigo dele, né? Eu conheço toda a equipe, sou próximo, sou atendido, mas eu não sou um amigo íntimo dele, mas eu já tenho um conhecimento. Mas assim, é impressionante realmente o comportamento dele na história, né? Tornou-se famoso agora a repetição de um vídeo dele de 5 anos atrás, falando, vocês preparem para ver onde eu vou estar daqui 5 anos e onde esse cidadão vai estar daqui, quais serão os frutos de cada um. Então isso mostra uma firmeza de propósito nele. Eu acho que eu e ele temos a mesma cosmovisão, que a forma como a gente enxerga o mundo, com os valores cristãos bem definidos. Então eu consigo entender esse raciocínio dele, e eu acho que é por isso que ele não cai nessa cilada que é a vaidade mesmo, de achar que ele é o super-herói, que ele nunca se colocou como salvador da pátria, herói, nada. Ele carrega, na verdade, quem faz essa política com comprometimento é uma grande responsabilidade. Essa mesmo que iluminou o Coronel Arantes ali, de falar assim, eu preciso proteger essa turma, é a PR, a responsabilidade não é minha, eu estou ajudando, mas vou abraçar. Então é a responsabilidade de grandes líderes. E você tocou numa parte aí que eu ressaltei também nas minhas mídias, né? E claro que eu tenho uma repercussão muito pequena, mas a quantidade de crianças, como ele tem a capacidade de falar com esse público. Eu fiquei puxando na memória, falei, gente, quem é que tinha a atenção de tantas crianças no meio político assim? Eu não lembrei, e aqui eu quero incentivar todo mundo. Lembre de quem é que teve esse protagonismo. Não era a mãe que tira uma foto com meu filho e entrega pro Papa lá, né? Não, é a criança pedindo. Eu mesmo, junto com o Thiago Albernaz, que nos acompanhou nos últimos dias, cara, nós fizemos questão de ajudar uma família. Eu lembro que era a avó, uma pessoa muito simples assim, com 4 netinhas, uma puxando a avó com as outras filhas. Eu falei, Thiago, vamos. O Thiago nem precisou falar o que era, ele já tinha entendido. Levar lá, né? Eu falei, vamos. Porque o Nicolas fazia questão de atender absolutamente todo mundo. E aí, como essa família era uma família grande, de 4 crianças muito pequenas, todas mulheres,
Isso causava uma certa preocupação para a turma que estava no cordão da frente, porque, primeiro, ninguém queria parar pelas dificuldades de prosseguir e terminar a caminhada. Segundo, porque a frente era sempre tumultuada, porque cada lugar que você passava, todo mundo queria, o alvo era tirar uma foto com o Nicolas, estar com ele. Quando a gente colocou essa turma lá, ficou uma galera muito preocupada, tira. E alguns assessores deles que não têm o mesmo espírito e o propósito, ficaram nervosos. E, claro, não me reconheceram, porque também não tem obrigação de me reconhecer, mas eu falei assim, cara, eu já tô na caminhada, coloquei aqui, o Nicolas pediu para eu esperar, porque ele falou, elas ainda não tiraram a foto. Eu tenho vídeo aqui. Então, assim, algo que você percebe nesses gestos simples, como eu citei o do coronel, que foi lá na frente e falou, tá atrapalhando, vai ser mais difícil, mas fica aqui para você ajudar a turma. São esses gestos que eu fico assim, cara, que bom que eu tive a coragem de participar disso aqui. O cara tá falando com 50 milhões de pessoas. A audiência que a caminhada deu foi superior a programas de televisão da maior emissora do Brasil. Então, assim, ele tinha tudo para se sentir, mas como eu acho que ele está firmado no propósito, que ele está com a convicção certa de que ele deve se diminuir, se esvaziar, que é onde eu acho que ele tira a verdade da vida dele, eu acho que é por isso que eu vejo um grande futuro. Nós vamos fazer mais um bloco, mas eu queria dessa parte também, que todo mundo tem, né, seu reconhecimento, tem a própria vaidade, tem o ciúme também, obviamente, mas como que foi para o senhor lá no interior, tá, no 5º CRPM, coronel fechado, um cara com uma carreira estruturada, mas obviamente foi uma operação de sucesso que não estava planejada, nada, porque nem era atribuição e competência da PM ali, mas o senhor saiu muito maior porque fez um trabalho fantástico junto com toda a sua equipe. Me conta um pouco de bastidor aí, quem te ligou, quem te reconheceu como um trabalho bem feito, o comandante-geral te elogiou, como foi isso? Sim, Sanches, o primeiro momento ali, o contato já foi, como eu disse, pelo próprio tenente Vander, né? E que falou, chefe, tá entrando um pessoal aí que tá vindo de Minas a pé. Eu falei, quem? É o Nicolas. Eu falei, pô, mas o quê? BR? E aí a gente começou a fazer os contatos, né? Realmente eu falei, ó, não tem como eu deixar essa missão na mão de um tenente. Eu tenho que estar à frente lá. Vai ter um tenente lá, mas eu vou ter que estar lá. Então já distribuímos, ó, até tal lugar vai você, de tal lugar vai o outro comandante, e eu fiquei nos 5 dias, né? E realmente, assim, quando eu terminei o primeiro dia, Sancha, e agora eu vou falar de mim, eu achei que eu não levantava da cama no outro dia, não. O turno foi feito para andar, não, coronel? Só o cinto é em torno de 4 quilos, né? O coturno, mesmo? 4 quilos? Com armamento, algema, carregador, então... E aí, só que eu não machuquei, o meu pé ficou íntegro, molhado, mas íntegro, né? E agradecer até o coronel Ricardo Mendes, né? O coturno é bom, viu, comandante? O coturno novo. Show de bola. Né? E aí... foi o Ricardo Mendes. Mas, cara, é porque ele é a nossa Fundação Tiradentes, né? Que paga o fardamento, essa situação. Então, e no outro dia eu acordei, cara, e tava muito bem, sabe, também. Eu falei assim, pô, deve ter alguma coisa divina nisso aqui. Tem alguma coisa divina nisso aqui, né? E a gente foi pra lá, motivou, chegava um policial, meu irmão, você dá conta de caminhar? Pô, chefe, não. Então fala o seguinte, vai pra lá e me manda um outro que dá conta. Eu não quero ninguém aqui com má vontade, né? Sem aptidão ou com má vontade. Então, assim, aqui vai ser todo mundo. A gente fazia um revezamento ali, às vezes, o motorista, mas... o Nicolas fez esse reconhecimento, o vídeo foi gravado até por você, né, na nossa passagem ali, entregando para a polícia do DF, e teve uma repercussão muito positiva nas redes sociais, né, a população no geral, tanto quem estava lá como aqueles que não foram, mas presenciou o nosso trabalho, o próprio governador também, falou, chegou até a brincar, não aguento mais ninguém ligar do Brasil inteiro para falar de você. Eu achei que ele ia aparecer lá, inclusive, viu? Não, mas o governador... Mas ele vem na questão de saúde delicada também. Por exemplo, aquele primeiro dia não teve teto, porque ele tinha que ir de aeronave, né? Porque tem vários compromissos a participar. Então, assim, até o último dia tinha a previsão dele ir. Aí, depois foi pro DF, aí eu já falei, agora acho melhor ele nem ir mesmo, né? Porque se fosse no estado dele... Então, assim, nós tivemos sim um reconhecimento da população, e a gente não esperava, a gente fez porque tinha que fazer.
né? Mas só teve elogio porque não foi programado. Não foi programado. O senhor não fez pelo elogio, fez pela missão. Não, com certeza, cumpriu a missão com louvor e teve elogio. E a gente pedia a Deus todo momento, né? Deus, não machucar ninguém, né? Quando aconteceu aquela situação do raio lá no DF, assim, eu sou muito católico, mas... E eu ponho alguma coisa para ver na minha vida, e assim, cara, mas... Pô, Deus, por que esse raio foi cair lá, né? E eu coloco tudo na minha vida como se fosse, assim... Deus faz as coisas... Tem um porquê. Tem um propósito. Sim. Tem um propósito. E eu, nesse dia, falei, cara, um raio, tantas pessoas, e aqui não tinha informação direito, sim, aquela situação. Eu já estava em casa ali, descansando. E aí, naquela entrevista do Nicolas, assim, não tem muito a ver com a segurança pública, fala, né? Eu vi o propósito. Sim. E para mim o propósito deixar foi levar evidente a imprensa ir lá. Caiu o véu da imprensa. Você entendeu? Assim, fantástico. Porque um raio, meu irmão, cair num tanto de pessoas daquele ali e assim, graças a Deus, não morrer ninguém, é uma coisa de Deus, cara. Você entendeu? Assim, o milagre tá em não ter tido óbito. Totalmente, não ter tido óbito. Porque assim, forças ocultas, forças malignas existem, mas ela não é superior à força divina. Né? Eu sou... Foi perfeito o comentário. Eu tenho uma habilidade emocional interessante, mas eu confesso que eu não reagi bem com esse tom jocoso de muitos com questão ao raio. A Maju do Fantástico foi uma loucura. Eu me excedi. Tem o próprio vereador aqui em Goiânia, de esquerda também, que postou... falando de... Então eu senti, né? Igual o Galvão, sentiu. Esse aí realmente me abalou, porque... Pô, cara, caminhando todos os dias ali pra ninguém machucar nada. Aí dá tudo certo, a gente trabalha e tal. E aí acontece um fenômeno natural. E aí e o pessoal, eu acho, assim, confesso, cara, algumas pessoas estão torcendo pra ter morte, entendeu? Pra poder falar mal. E aí aquilo ali, eu saí um pouquinho do meu tom natural, porque assim, realmente... E pra quem não sabe... Eu e o Sanches, por exemplo, estávamos na caminhada até o final, né? O coronel falou que de Goiás ele foi para casa. Nós não tivemos ciência, conhecimento do raio. Nós continuamos a caminhada e fomos completar a missão. Então, eu só soube do raio porque minha esposa me ligou e falou, você não estava lá perto, não. Você não estava perto, não. Eu falei assim, só de eu ter atendido, acho que não. Mas assim, não dava nem para atender telefone, porque a chuva que caiu lá... Do jeito que eu tava, foi perfeito. Do jeito que eu tava, eu não atendi telefone e eu vi minha mãe, minha esposa me ligando. Ela tá toda preocupada. Ela já tinha falado isso, mas eu não entendi por que era preocupação. Sim. Só depois que eu mexi no celular. E eu confesso que quando os caras foram me perguntar, né, conversar comigo, todo mundo me ligando, eu falei, cara, se eu fosse o Nicolas, eu tinha pedido uma UTI aérea e já tinha desembarcado daqui mesmo em BH. E o cara teve a consciência de permanecer, ficar, levantar, ir pro hospital. Assim, era o mínimo que ele podia fazer. Não era o mínimo, não era nem obrigação dele. E o cara foi lá, colocou a cara... né, foi compareceu, tirou o véu da imprensa, que olha, ele falou assim, eu não vi nenhum de vocês lá durante a caminhada. Eu falei, nenhum não, a maioria de vocês eu não vi, porque ele mencionou Metrópolis e SBT. Né? E de fato o Metrópolis eu vi o tempo inteiro, o SBT eu não vi. Vocês da escuta, ligado no Povo, Firme na Rota, 17h30, sábado, domingo, YouTube, Instagram. Nós vamos pro outro bloco e agora a conversa não acaba não, bora pra cima.